Li recentemente um pequeno livro chamado Um Pequeno Passo Pode Mudar a Sua Vida, de Robert Maurer. Um livro com este título gera curiosidade, sem dúvida. Um dia, o autor Robert Maurer viu um anúncio de um carro de marca Lexus, que detalhava vários prémios que a marca tinha ganho na última década. Isso fez com que pensasse e se perguntasse como esse fabricante de carros japonês conseguia criar consistentemente produtos de tão alta qualidade. E já agora, pessoal, não se esqueça de se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Isso vai ajudar a que eu crie mais conteúdo de alta qualidade como os japoneses. Vamos lá! Para encontrar a resposta, ele teve de voltar a finais da década de 1940. Após a Segunda Guerra Mundial, um americano chamado Edward Deming foi para o Japão ajudar a reconstruir as suas instalações de fabricação. O Dr. Edward Deming tinha sido responsável pelas melhorias dos processos de fabricação nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso, os japoneses estavam ansiosos por escutar o que ele tinha a dizer. Deming disse aos operários japoneses que se queriam produzir ótimos produtos, eles tinham que se perguntar uma coisa todos os dias: que passo, extremamente pequeno, posso dar para melhorar o processo ou produto? Os japoneses adotaram a filosofia de Deming e até lhe deram um nome: Kaizen. O Japão se ergueria dos escombros da Segunda Guerra Mundial e se tornaria uma superpotência da fabricação até ao final do século XX. Robert Maurer é psicólogo clínico da UCLA e ele se perguntou se a filosofia Kaizen poderia ser tão eficaz a transformar a vida das pessoas como foi em transformar a indústria e manufatura japonesa. Para testar a sua tese ou a eficácia desta hipótese, ele começou a encorajar os seus pacientes a dar passos realmente pequenos em direção a uma mudança significativa que eles queriam alcançar. Passos que fossem embaraçosos, mas que os estimulassem, em vez de passos enfadonhos. Em vez de encorajar um cliente que não estava satisfeito no emprego a largar a sua carreira, que é o conselho comum dos psicólogos, ele fez com que passassem alguns segundos por dia a imaginar os detalhes de um emprego de sonho. Em vez do conselho comum de recomendar que os seus pacientes fossem para a academia se exercitarem por 30 minutos, ele os aconselhava a marcharem durante 1 minuto em frente à TV durante um comercial. Se um paciente quisesse cortar a cafeína da dieta, ele receitaria que eles tomassem um gole a menos por dia de café. Os seus pacientes não podiam encontrar uma desculpa para não dar os passos que ele sugeria, porque quase não exigiam esforço. Ao longo do tempo, ele viu que esses pequenos passos levaram a mudanças surpreendentemente grandes. Os pacientes estavam em carreiras que amavam, exercitavam-se regularmente, cortaram os alimentos açucarados e viciantes das suas dietas. A prescrição de pequenas mudanças é exatamente o oposto do que ouvimos em quase todos os vídeos motivacionais do YouTube ou do palestrante motivacional mais inspirador. Discursos proclamam que, se quisermos alcançar grandes coisas, temos que dar grandes passos, sermos ousados. Mas esta dica de dar grandes passos sai pela culatra com frequência, porque embora possa parecer emocionante no momento, quando a emoção desaparece, ficamos com medo. Medo da incerteza e medo do fracasso. Se desistirmos da faculdade para iniciar um negócio, percebemos rapidamente o quanto trabalho dá a começar o negócio, e o medo, stress e ansiedade se instalam. Quando os nossos cérebros detectam essas emoções, uma região do cérebro chamada amígdala ativa a nossa resposta de luta ou fuga. Quando a nossa resposta de luta ou fuga é ativada, deixamos de pensar racionalmente sobre metas de longo prazo e procuramos a maneira mais rápida de aliviar os sentimentos de stress, ansiedade e medo. Há milhares de anos atrás, isso significava ter de fugir de um tigre, mas hoje geralmente significa distrairmos-nos com conforto e atividades que promovam gratificação instantânea, como ver Netflix, etc. Podemos evitar o medo de ter pessoas a rejeitarem o nosso próximo produto ou negócio, procrastinando e verificando o Facebook sem parar. Podemos evitar o medo de ir à academia e nos sentirmos em pior forma física que os outros, ficando no sofá com uma tigela de sorvete a assistir TV. Então, por que é que o Kaizen é uma estratégia tão eficaz para conseguir mudanças? Bem, quando usamos o Kaizen, ou seja, quando damos passos vergonhosamente pequenos em direção ao objetivo, passamos em bicos de pés pela amígdala, ou seja, o sistema de detecção de medo, e assim evitamos ativar a nossa resposta de luta ou fuga. Isso remove a vontade de nos distrairmos e evitarmos os desafios, o que nos permite agir sem o medo do fracasso.
Quanto mais ação tomamos, mais rápido criamos a base para novos hábitos positivos. Robert diz que com o Kaizen, a sua resistência à mudança começa a enfraquecer. Vai deixar de se sentir intimidado, dando lugar ao seu novo software mental. Você vai se mover em direção ao seu objetivo final, num ritmo que pode muito bem exceder as suas expectativas. Se você gostaria de experimentar o extraordinário poder do Kaizen, aqui ficam duas maneiras contraintuitivas de começar. Primeiro, comece por fazer perguntas menores ou mais simples. Segundo, Michael Odanche, premiado autor do livro O Paciente Inglês, que depois viria a ser adaptado para filme, quando estava à procura de personagens atraentes para o seu novo livro, não pensou como posso criar personagens fascinantes que os meus leitores vão amar. Ele simplesmente pensa em uma cena como um acidente de avião e se faz algumas perguntas simples e específicas. Como é o homem que pilota o avião? Por que ele está lá? Por que ele se despenhou? Essas perguntas são pequenas e divertidas. A mente se diverte a encontrar respostas para esses tipos de perguntas. Quando começo a ler um novo livro, na esperança de aprender algo para melhorar a minha vida, eu começo por me perguntar quais são os capítulos com títulos interessantes no livro. Depois de encontrar um título de capítulo interessante, pergunto que história ou exemplo interessante há neste capítulo. Logo, encontro uma história e isso leva a mais perguntas. E quando dou conta, acabo por consumir todo o livro, mas raramente em uma ordem sequencial. Observe como isto é diferente de eu me perguntar como posso ler este livro inteiro e melhorar a minha vida. Isso pareceria uma grande empreitada e eu provavelmente iria adiar até ter mais tempo ou até ter vontade de o fazer. Então, da próxima vez que você se deparar com grandes coisas a fazer ou perguntas e se sentir ansioso, use esta tática. Simplesmente encolha a pergunta. Faça perguntas como qual é a próxima coisa ou qual é a única coisa que posso fazer para começar, etc. A segunda maneira de começar a adotar uma mentalidade Kaizen é começar a se concentrar em recompensas menores. No livro, Robert fala sobre um empresário chamado Jack Stubb, que desenvolveu artrite reumatoide grave e foi hospitalizado com mais de 20 articulações inchadas. Os seus médicos aconselharam que ele devia evitar o exercício de qualquer forma, mas Jack era teimoso e começou a dar pequenos passos, dando-se pequenas recompensas ao longo do caminho. Todas as manhãs ele dizia a si mesmo que tudo o que ele tinha que fazer era sair da cama. Quando ele saiu da cama e ficou de pé, ele deu a si mesmo um elogio curto e sincero. Boa, Jack! Então, ele desceu a rua em direção à academia, concentrando-se em ter uma conversa agradável com a equipe. Uma vez lá, Jack foi para a esteira e começou a caminhar por apenas 2 minutos e recompensou-se com mais elogios e encorajamento. Boa, Jack! Robert diz que quando conheceu Jack, ele estava na casa dos 70 anos. Ele tinha acabado de ganhar o Campeonato Mundial de Fisiculturismo no seu escalão etário. Incrível, certo? Jack diz que usar passos menores funciona muito bem. Por exemplo, se quer correr uma maratona, ao invés de focar na satisfação de terminar, concentre-se em uma pequena recompensa ao chegar ao fim de cada quilómetro. Por exemplo, ouvir uma música das suas favoritas. Ao fazer pequenas perguntas e usar pequenas recompensas que parecem triviais no momento, você está realmente a implementar uma estratégia brilhante para atingir grandes objetivos. Esta foi uma pequena parte da mensagem e ensinamento deste incrível livro. Robert partilha muito mais, por isso aconselho vivamente a leitura deste livro. Um forte abraço, pessoal!